Meus cumprimentos a todos. Vamos iniciar meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Vou falar das 7 proibições de Deus para aqueles que ensinam as Escrituras. As 7 proibições de Deus começam com o acrescentar da palavra de Deus. Deus proíbe acrescentar a sua palavra. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu dar uma pausa para me escrever ali. Bem, então, o primeiro item é acrescentar a palavra de Deus. Vamos ler aqui em Provérbio. Provérbio diz assim. Provérbio 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejam achados mentirosos. Então, nós não devemos acrescentar nada à palavra de Deus, para nós não sermos achados mentirosos. No livro de Provérbios ainda, no capítulo 12, vamos lá, 12, 17, diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz o engano. No versículo 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu deleite. Olha, a mentira para Deus é abominação. Por isso não devemos aumentar nada da palavra de Deus. Temos também, lá em Gênesis, Deus fala para o homem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comer, porque no dia que comesse, certamente morrereis. Aí a serpente fala para Eva: certamente não morrereis. Ela acrescentou, colocou o advérbio de negação no meio da palavra. Então, já desde o Éden, que Satanás vem influenciando os rebeldes para aumentar no que for possível, torcer, tirar, falsificar. E é esses itens que nós vamos ver hoje aqui na palavra de Deus. Não aumentar a palavra de Deus, porque se nós aumentarmos, nós vamos estar fazendo a vontade da serpente. Lá em 2 Coríntios 11:3 diz: assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, ela tenta nos enganar. Então nós temos que estar vigilante. Vigilante para nós não cair nessa mesma tentação. E a segunda proibição de Deus para aqueles que ensinam a palavra de Deus é diminuir a palavra. Deuteronômio 12:32 diz assim: tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, a ordem é não aumentar, nem diminuir. Porque, como diz lá em Provérbios, se nós aumentar a palavra de Deus, a gente é mentiroso. Se diminuir, a gente é omisso. E o que vai acontecer com os mentirosos? Vamos ler lá em Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, há um juízo para quem aumenta, para quem diminui a palavra de Deus. Nós vimos que quando Deus manda o profeta Jeremias falar para o povo, Jeremias 26:2, assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesse, não omitas nenhuma palavra. Então,
o servo de Deus, ele não pode omitir a verdade, ele não pode aumentar, não pode diminuir, ele tem que ser fiel ao que está escrito. Também nós temos, além de acrescentar e diminuir, interpretar. Olha que interessante. Não podemos interpretar a palavra de Deus. Nós temos que conhecer um pouco da gramática portuguesa, do português, conhecer um pouquinho de sintaxe, de morfologia, para a gente saber interpretar um texto. Mas não interpretar a palavra de Deus, vai interpretar o texto e não a palavra. Porque a Bíblia, ela tem dois tipos de mensagem. A mensagem profética e a mensagem doutrinária. A mensagem doutrinária, na maior parte, ela é literal. Já a mensagem profética, ela é de multissignificações. Mas o significado dela está dentro da própria palavra. E é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e nos ensina a palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Amar a palavra, ler, meditar e praticar ela, viver ela. Isso que nós temos que fazer. E não interpretar. Ó, 2 Pedro 1,19. O que está escrito? 2 Pedro 1,19 diz assim: e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai juntando e que vai nos ensinando, como Deus manda lá em Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a minha boca tem ordenado e o seu Espírito mesmo as tem ajuntado. Ou seja, o próprio Espírito de Deus ajunta, revela, mostra, ensina, conduz. Então, Deus manda ler. Buscai no livro do Senhor e lede. Jesus também manda ler, mas Jesus manda ler estudando ela. Ele fala assim lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus não manda interpretar as Escrituras, ele manda examinar. Lá João, quando escreve o Apocalipse, diz lá no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que lê, os que ouvem e os que guardam a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, quando se vê em toda a Escritura, nós estamos sempre recebendo orientação para ler, para amar, para obedecer, para guardar, para viver a palavra de Deus. Lá no Salmo 119, 130, diz que a exposição da palavra de Deus traz a luz e dá o entendimento aos simples. E muitos outros textos, que eu não vou ler agora por causa do tempo. Mas vamos para a quarta proibição de Deus para quem ensina a Escritura, que é desprezar por indiferença. Às vezes a pessoa, ele já é cristão, mas ele professa uma fé diferente. Então, quando alguém lê alguma coisa ou ministra alguma coisa, ele vai desprezar aquilo por indiferença, porque ele aprendeu de maneira diferente, ele aprendeu de outro jeito, então ele não vai crer. E aí é muito perigoso. Então vamos ler lá os que desprezam por indiferença. Atos 13, 41. Atos 13, 41. Atos 13, 41. Maravilha. Diz assim: vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas.
E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortava que permanecesse na graça de Deus. Mas no meio daqueles tinha os desprezadores, que desprezavam, porque eles criam na lei de Moisés, não queriam crer na lei de Cristo. E muitos hoje estão crendo em muitas outras coisas e não estão crendo no Evangelho de Cristo. Então é muito perigoso desprezar a palavra de Deus. Lá em Provérbio 13, Provérbio 13, diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Olha só que sentença, irmão. Os que desprezam a palavra perecerá. Se a pessoa despreza o que está aqui, vai perecer. É impressionante. Mateus 10:32. Mateus 10:32. Vamos ler Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem são seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aqui o texto, ele está dizendo que Jesus é a prioridade. A palavra dele é a chave. Se nós desprezar a palavra, estamos desprezando a Cristo. Lá em João 14:23, Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Então aí está a diferença dos que amam e dos que não amam. Quem não guarda o que está escrito aqui na palavra, não ama Deus, ama de boca. Vamos para o quinto item, rejeitar por incredulidade. Quinto item, rejeitar por incredulidade. Lucas 10:16. Mateus ou Lucas? 10:16. Diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só, rejeitar por incredulidade. Deus deu a grande comissão. Jesus mandou ir pregar o evangelho. Quem rejeita um pregador, rejeita um homem de Deus, uma mulher de Deus que está trazendo a palavra de Deus, está rejeitando a Cristo. E quem rejeita a Cristo está rejeitando o próprio Deus. Está rejeitando a salvação, a vida. Provérbio 8:32, que diz... Provérbio 8:32. Provérbio 8:32. Diz assim: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados são os que guardaram os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios e não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras a minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam, amam a morte. Olha que tristeza. Quem rejeita Cristo, quem odeia a palavra de Deus, estão dizendo que ama a morte. Então não devemos nunca rejeitar a palavra de Deus,
por motivo algum. O sexto item que Deus proíbe é torcer por conveniência. Torcer por conveniência. Jeremias 23, 36. Jeremias 23, 36. 23, 36 diz assim: mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso da sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, nosso Deus. Aqui Deus está dando uma sentença, que cada um agora vai servir de peso da sua própria palavra, como Jesus fala lá em Mateus 12, 36. Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então aqui, cada pessoa na terra, ele é responsável pelas suas palavras. Tudo que ele falar, ele vai prestar conta diante de Deus. Principalmente os que pregam a palavra. Porque através dessas 7 proibição de Deus para aqueles que ensinam a palavra, jamais podemos torcer a palavra de Deus por nenhuma conveniência. E nós vamos ser responsáveis por nossas palavras. Pedro, lá em Pedro 3,15. Pedro 3,15. Segundo Pedro 3,15. Diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então nós vemos que às vezes tem pontos difíceis que muitos torcem, e torcem para a sua própria perdição. Porque se a pessoa torceu a palavra, falou uma coisa que não é verdade, ele já se torna um mentiroso diante de Deus. Vamos para a 7ª, né? O tempo está correndo. Vamos para falsificar por interesse. Não devemos acrescentar, diminuir, interpretar, desprezar, rejeitar, torcer e falsificar. Falsificar é quando não está na palavra, não está no texto. Mas as pessoas falsificam uma palavra ou uma doutrina e diz que está na Bíblia, mas não está. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A palavra Shekinah. A palavra Shekinah é uma palavra hebraica, porém não está nas Escrituras. Nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento não tem essa palavra, Shekinah. Essa palavra, ela vem da maçonaria. Ela está no livro do Zohar, lá da cultura hebraica, dos judeus que são idólatras, que adoram ídolos, que adoram o sol, a lua, as estrelas. E ela entra na cabala e acaba entrando para dentro da maçonaria, e os pastores maçônicos trouxeram para dentro da igreja a palavra Shekinah. O que seria Shekinah para as pessoas que não conhecem a verdade dessa palavra? Seria a glória de Deus. Para eles seria quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se movimenta dentro da igreja, as pessoas se alegram, são renovados, são batizados, são usados em dons espirituais. Então, para essas pessoas que não tenham conhecimento, para eles isso aí é Shekinah. E na verdade não é. Shekinah é outra coisa. A palavra glória no hebraico é kavod. Kavod é a glória de Deus. E quem é a glória de Deus? É Cristo. Se lermos lá em João 1,14, o verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cristo é a glória de Deus para nós. Então, a palavra Shekinah nada mais é de que a raiz do verbo habitar, que é Shacham, o pessoal fala Shakam, é o She, e a palavra Iná, que é a forma carinhosa de chamar a deusa do amor e da guerra, lá da Mesopotâmia, lá da Suméria, que é a deusa Inanna, conhecida carinhosamente como Iná. Então, quando junta essa deusa Iná com a palavra She, fica Shekinah, ou seja, a habitação da deusa do amor. Essa deusa é a deusa do amor, é a deusa da guerra, a deusa da sedução, a deusa da fertilidade. Os reis antigos, ele todo ano, na virada de ano, fazia aquela festa em homenagem a essa deusa e eles tinham relações com as sacerdotisas dessa deusa para o reino ter fertilidade, ter amor, ter tudo aquilo que eles acreditavam. Tudo isso é idolatria. Shekinah não é glória de Deus, Shekinah é idolatria. Mas as pessoas não entendem, acham que é glória de Deus. Se faz louvores, corinho, pregação, achando que estão fazendo uma coisa correta, e na verdade não é. Então, essas falsas doutrinas não estão na Bíblia, assim como muitas outras, tem muitas falsas doutrinas que foram criadas por homens, que não está na palavra. Então, vamos ver aqui quem são os falsificadores. Por exemplo, os apóstolos dizem assim, 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. 2,17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Antes falamos de Deus na presença de Deus. Então aqui, os apóstolos, eles não andavam com falsificação. Eles não falsificavam a palavra de Deus. Como muitos, já dentro da época dos apóstolos. E hoje muito mais ainda. Em 2 Coríntios 4,2 diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perde está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandece no coração de muitos que falsificam o evangelho de Deus, criando doutrinas que são preceitos de homem, como está lá em Mateus 15, versículo 7. Mateus 15, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o que Jesus está falando. Então, se nós seguir doutrina de homens e adorar a Deus só de boca para fora, só exteriormente, nós estamos perdidos. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, a palavra de Cristo, a palavra de Deus é a verdade. Jesus falou assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, jamais devemos falsificar a palavra de Deus. Jamais devemos torcer a palavra de Deus. Jamais devemos rejeitar a palavra de Deus. Jamais devemos desprezar a palavra de Deus. Jamais devemos interpretar a palavra de Deus. Jamais devemos diminuir a palavra de Deus. E jamais devemos acrescentar a palavra de Deus. As falsas doutrinas sempre vai ter algum item desses 7 que Deus proíbe. E que está aí.
e pela falta de conhecimento da verdade das Escrituras, muitos embarcam nessa canoa furada, que é as falsas doutrinas. Então, nós temos que ser igual os crentes bereanos, ir na palavra, examinar se realmente é o que está escrito. O que está sendo dito é o que está escrito. É o que Jesus falou, é o que os apóstolos falaram, é o que os profetas disseram. E aí sim, está na palavra, é palavra de Deus. Não está na palavra, não acredite. Então eu agradeço a todos e em breve estarei postando novos vídeos. E os meus vídeos serão relacionados à construção da Bíblia e o conteúdo dela. Eu vou começar, já dei aqui essa lista, e agora eu vou entrar no tempo e espaço, que vem desde Adão até o último dia da ressurreição, e o espaço que foi onde tudo aconteceu e onde tudo vai terminar, e vim trazendo dentro das Escrituras o que nós temos aprendido de muitos irmãos, de muitas irmãs e do Espírito de Deus a respeito da palavra de Deus. Espero ter contribuído e muito obrigado e até a próxima.